E você acompanha aqui o podcast Alesp, podcast da Alesp. E hoje recebemos aqui uma visita super importante que atua nessa área social que envolve menores, pessoas da diversidade, carentes e que já passou por todos os poderes, pelo municipal, pelo estadual, pelo federal, já esteve também nos ministérios em Brasília. Temos o prazer de receber aqui a presidente do Conselho do Fundo Social de São Paulo, Berenice Janella. Obrigada e bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui. Berenice, para começar, você é responsável, o Fundo Social, antigamente chamado de Fundo Social de Solidariedade, ao lado da primeira-dama, você é responsável pela campanha de inverno. Qual que é o tema deste ano? E qual que é a meta que vocês têm? Então, este ano, a gente voltou com a antiga campanha do agasalho, né? Porque durante os 3 anos de pandemia, a campanha do agasalho foi abandonada para virar a campanha do inverno solidário, onde a prioridade era a doação de cobertores, porque tinha aquela questão das roupas estarem contaminadas, tal, então a gente preferia não receber roupas. Agora, com o decreto de que a pandemia... né, não terminou, mas enfim arrefeceu, a gente voltou com a campanha do agasalho. Então a gente está arrecadando roupas novas, seminovas, em bom estado e limpas, e cobertores. A nossa meta é conseguir este ano mais de 500 mil cobertores. O ano passado nós conseguimos 482 mil. E crescer também o número de roupas, que apesar da gente não ter pedido roupas no ano passado, a gente recebeu 3 milhões e 200 mil peças. Esse ano a gente quer ver se consegue chegar nos 3 milhões e meio, alguma coisa assim. Quando você frisa essa questão, e não apenas aqui na nossa entrevista aqui no podcast, mas também em entrevistas, em jornais impressos, revistas ou mesmo na web, quando você frisa em roupas limpas, em bom estado. Por que isso? Essa é algo que eu tenho batido muito esse ano, né? Agora, quando a gente teve a emergência no litoral, a gente recebeu muita doação, né? Aliás, aproveito aqui eu mesma no meu prédio, colocamos uma caixa agradecer. A Assembleia Legislativa também nos ajudou. A gente teve uma colaboração muito grande da sociedade paulista e paulistana. E a gente ficou lá, a gente separou todas as roupas que chegavam, tal, para poder mandar um pouco mais, mandar triada lá para o litoral, né? E a gente percebeu, e a gente já tinha visto isso outros anos, que vem roupa suja, vem roupa rasgada, né? Então, o que a gente pede para as pessoas? Assim, se você não quer usar uma roupa rasgada, a outra pessoa também não vai querer usar. Se você não vai usar uma roupa suja, a outra pessoa também não vai querer usar. Quando você fala suja, seria uma mancha de guardada ou suja? Não, suja encardida mesmo. Suja de suja, cheirando mal, né? Então, a gente pede que as pessoas... ou deem roupas novas, ou se forem seminovas, que elas venham arrumadas, limpas, lavadas, enfim, para que as pessoas possam usar, né? Imagina eu estar recebendo uma doação, eu pego, vou cheirar, tá com cheiro de suor, enfim, né? Então a gente pede muito isso porque a gente quer dar agasalho para as pessoas, mas esse agasalho tem que vir com dignidade, né? Quer dizer, a pessoa já está numa situação vulnerável, às vezes em situação de rua, ou morando numa comunidade, sem acesso à roupa, e você ainda vai e leva uma roupa estragada, né? E a gente pede também que, se possível, as roupas já venham separadas entre masculino, feminino e infantil, que isso também ajuda na hora da distribuição lá na ponta. Agora, nessa época de doações, quem doa mais? É o grande empresário? É a formiguinha? São as pessoas que vão reunindo-se em grupo de WhatsApp, nos prédios, nos condomínios? Qual que é o perfil do doador? Olha, como teve a pandemia, né, o fundo ficou um pouco distante dessa experiência de receber muitas coisas, né, mas agora na emergência no litoral foi bem interessante porque, como foi no meio do carnaval, né, a gente abriu o Fundo Social já a partir de domingo, ficamos o carnaval Foi na madrugada todo, de sábado para domingo. Já abrimos para receber e tal. Então, no começo, como estava no carnaval, o que a gente mais recebeu foram doações de pessoas físicas, né? Gente que vinha às vezes com carro cheio, que passou no supermercado, e gente que chegava lá com 2 quilos de arroz, que era a doação possível, né?
Depois, na quarta-feira de cinzas, na quinta-feira, aí começaram a chegar doações mais de empresários, de supermercados e tal. Mas foi um volume, assim, não pararam as doações de pessoas físicas, né? Teve gente que eu fiquei lá bastante tempo, teve gente que eu atendi 2, 3 vezes, né? Quer dizer, a pessoa ia, voltava, perguntava, o que mais vocês estão precisando? E voltava. E teve bastante doação de empresas também. Você se emocionou com o volume de um tempo, num curto espaço de tempo? Muito, muito, porque assim, as pessoas chegavam assim, até emocionadas, né, de dizer, olha, eu vim aqui para colaborar. Teve gente que chegou lá e falou, vocês precisam de ajuda? E as pessoas acabaram ficando lá para ajudar, porque o volume foi tão grande que nós estávamos com os funcionários do fundo. Aí, na segunda-feira à noite, a gente já viu, gente, nós não vamos dar conta, porque era muita coisa chegando, né? Então, as pessoas começaram a chegar, conforme elas foram se oferecendo. Então, tinha gente que chegava lá, estacionava o carro, aí eu vim ajudar. Então, começaram a ajudar. Teve famílias, eu presenciei 2, 3 casos assim, que vieram com os filhos, adolescentes, e os filhos ficaram lá para ajudar. E eu via que o pai e a mãe estavam, olha, isso aqui faz parte da cidadania, é importante ajudar os outros, tal. Como eu trabalhei muito tempo com jovens, né, com adolescentes, aquilo também me emocionou muito, porque mostrar para as crianças e para os adolescentes a importância da boa ação, a importância da gratidão, a importância da empatia, né, acho que foi uma lição bem bacana que alguns pais aproveitaram para dar para os filhos, né. Você falando isso, eu chego a me arrepiar e me recordo 40 anos atrás, quando nós tínhamos aquelas tragédias das chuvas em Blumenau, que a antiga VASP, ainda no aeroporto de Congonhas, ela disponibilizava aviões para levar doações. Eu lembro que eu fui com uma amiga do então colégio onde seu pai nos dava aula, no Colégio de Jabaquara, o professor Janela, professor de português, e nós fomos lá fazer algumas doações e acabamos virando 24 horas. Ligamos para os pais, olha, a gente vai ficar aqui ajudando na triagem. Então, é importante. Eu acho que é uma experiência para a vida. É uma experiência de vida, e acho que esse episódio mostrou bem, assim, a solidariedade das pessoas, né? Porque é o que eu falei, chegou gente lá com 1 quilo de arroz, né? Que você via que era a única coisa que ela podia dispor na casa dela, né? Então realmente foi bastante emocionante, assim, alguns depoimentos, enfim, acho que o processo todo foi muito, apesar da tragédia, né, foi um processo prazeroso. A gente estava trabalhando 12 horas por dia, todo mundo cansado, final de semana, né, ninguém teve carnaval, enfim, mas foi prazeroso porque a gente via as coisas chegando e os caminhões saindo, porque a gente fez todo um trabalho com a Defesa Civil do Estado. Então as coisas chegavam, a gente enchia os caminhões da Defesa Civil, a Defesa Civil levava para o litoral. Nós recebemos doações de empresas de transporte que ofereceram os veículos para levar, enfim. Então, assim, foi uma série de acontecimentos ali naqueles 10, 12 dias que a gente passou quase full time lá, que mostraram realmente a solidariedade do paulista, do paulistano, e assim, para nós todos foi bastante emocionante. Mas ainda lá no meu condomínio, citando esse caso específico de que nós colocamos os avisos, olha, estamos recebendo doações, tudo, você pensa, quem daqui nunca esteve no litoral norte? Você pode contar nos dedos. Sim. Mas a maioria não doou. E isso nos deixou, a gente ficou revoltado com isso. A gente recebeu muita doação de condomínios. Assim, mas assim, de pensar, poxa, não tem 1 quilo de arroz, não tem um vidro de água sanitária, É porque às vezes as pessoas não se importam, enfim, mas assim, eu vi muito mais gente se importando do que não se importando, né? Então vamos ver o copo meio cheio. Sim, isso é muito melhor, melhor. E agora para o inverno, qual que é o principal problema que vocês enfrentam? Hoje você é responsável pelo estado de São Paulo. Durante a pandemia você estava à frente de uma secretaria da capital, do município. E agora no estado, como é que vocês trabalham essa questão? Bom, o governador tem uma preocupação bastante grande com a questão do frio. Sendo que o tempo está todo doido. O tempo está doido, então a nossa campanha começou a semana passada e vai até o final de setembro, né?
E no fim o ano passado, por exemplo, a gente guardou cobertores, porque eu falei, gente, do jeito que está a temperatura, de repente em novembro a gente vai precisar de alguma coisa, e de fato precisou, né? Mas a gente tem uma meta de durante esses 3, 4 meses de inverno aqui, receber o máximo de doações possíveis. Nós estamos com caixas espalhados nas estações de metrô, poupa-tempo. Os municípios no interior também vão arrecadar, né? Então, quando a gente fala de 3.200.000 peças arrecadadas, foi no estado inteiro. As peças que são doadas nos municípios ficam para os municípios, e as que vêm para São Paulo é que a gente recolhe e faz a distribuição. Então, a gente tem... Aí distribui para os municípios. A gente distribui para as entidades da capital, a gente faz algumas distribuições para a prefeitura. A prefeitura nos últimos anos tem montado algumas tendas, sim, nas noites mais frias, com chocolate, sopa e tal. Então a gente também entra com apoio de cobertor, roupa. O Estado de São Paulo também já há 2 anos tem montado um abrigo ali na estação Dom Pedro do metrô, que é um abrigo simples, só para quem está na rua ter um local para dormir. Então a gente também ajuda nisso com os cobertores, enfim. E aí o que chega aqui na capital, a gente manda para as entidades da capital, que ficam mais próximas das comunidades, e socorre alguns municípios do interior. Porque alguns municípios que são muito pequenos, dificilmente conseguem receber cobertores, ou mesmo roupas, né? Porque é uma população pequena e tal. E, independente disso, o Fundo Social está adquirindo, igual fez o ano passado, está adquirindo 125.000 cobertores. Nós já concluímos um processo de licitação. Que começam a ser distribuídos agora essa semana. Começam a ser distribuídos essa semana. Então, a gente vai distribuir para os 645 municípios uma quantidade de cobertores que minimamente dê para o município socorrer aquelas pessoas que mais precisam, especialmente as pessoas que estão em situação de rua ou que moram em locais muito simples, que dependem da ajuda do poder público. Agora, Berenice, doutora Berenice, procuradora do Estado. Berenice, conta pra gente. Você se formou, fez o concurso, passou no concurso de procuradora de justiça. Como é que você começou a trilhar essa carreira envolvida com menores, com diversidade, com a sociedade em si? Olha... na verdade, eu sou procuradora de Estado aposentada, né? Eu sempre quis ser advogada, então eu prestei concurso para a Procuradoria-Geral, e eu sempre gostei muito da área criminal, né? Então, na verdade, eu fui fazer direito porque eu era uma apaixonada por aqueles filmes de julgamentos nos tribunais, né? Então, com 12, 13 anos, eu falei, não, eu vou fazer direito, né? E aí até uma passagem interessante, porque o meu pai era professor de português e mais velho ele fez direito na USP, né? Ele já tinha mais de 30 anos. Então ele falava para mim, não, você tem que entrar na USP. Se eu entrei com quase 40 anos, você tem que entrar na USP. E ele ficou... Eu acho que quando ele nos deu aula, ele já tinha formado em direito. E aí ele falou, eu não pago outra faculdade para você, você tem que fazer direito. Enfim... E aí passei na USP, na São Francisco, né, a nossa querida escola. E aí quando eu saí de lá, fui prestar um concurso, prestei para a Procuradoria do Estado, e na época a Procuradoria do Estado fazia às vezes de Defensoria Pública também, né, que era a Procuradoria de Assistência Judiciária. E aí eu entrei no concurso, passei em primeiro lugar no concurso e fui trabalhar justamente na área criminal, na área de assistência judiciária, que era o meu sonho, né. E aí, a partir daí, eu fui me envolvendo eu fui chefe da assistência judiciária na capital, depois chefe no estado de São Paulo, ainda muito nova, 27, 28 anos, tal. E depois eu saí pela primeira vez da procuradoria, em 95, eu fui ser corregedora do sistema prisional, corregedora administrativa do sistema prisional. Fiz um bom trabalho lá, voltei para a PGE. E aí, quando foi no ano de 2000, o doutor Nagashi Furukawa era o secretário da administração penitenciária. E aí você foi trabalhar com ele. Ele já tinha ouvido falar de mim e tal, e uma amiga minha também, que era bem amiga dele, me indicou, e aí ele me convidou para eu ser presidente da FUNAP, que é a fundação que cuida da educação e trabalho dos presos. Então, assim, eu tinha uma vocação, né, acho que social, porque se eu não tivesse, acho que eu não teria ido para essa área, né,
quando eu prestei o concurso para a PGE, eu não imaginava ficar dando parecer em processo de licitatórios, nada, eu queria realmente lidar com gente, né? Acho que isso acabou me levando um pouco para essa área. Aí, a partir desse primeiro cargo, aí eu acabei sendo chamada para outras coisas e, enfim, fui aceitando os convites. E sempre sendo uma referência, com total confiança, para todos os cargos os quais você passou. Então, quando que você entrou na Secretaria de Administração? Eu fui corregedora do sistema prisional em 95, 96, depois voltei para a PGE e a partir do ano 2000 eu fui para a FUNAP. Quase 30 anos, então, nessa e fiquei área. na FUNAP. Na verdade, quando eu me aposentei da Procuradoria, que eu tinha 32 anos de Procuradoria, eu tinha 13 de Procuradoria e 19 fora da Procuradoria, né? Eu nunca deixei de ser Procuradora de Estado, sempre, até hoje, respeito muito a carreira que me acolheu, enfim. Mas eu acabei saindo e acabei fazendo a minha carreira praticamente a maior parte do tempo fora da Procuradoria. A gente tem tanta pergunta, tanto que conversar aqui com Berenice Janella, que a sua assessora na ANER daqui a pouco vai começar a ter chilique aí. Agora, você falou da USP, que estudou na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito. Ainda esta semana, a universidade anunciou que contratará, e acho que através de concursos, professores por cotas. Como é que você vê isso? Eu acho super interessante isso, eu acho que é uma iniciativa louvável. Eu sou a favor das cotas nas universidades, né, para os alunos, porque eu acho que é muito diferente, infelizmente, ainda hoje, você estudar numa escola pública e você estudar numa escola particular, né? Então, acho que, de fato, se você quer ter uma sociedade mais igualitária, você precisa dar chances maiores para as outras pessoas, da mesma forma como foi feito com pessoas com deficiência, né? Quer dizer, há muitos anos a gente já tem vagas para pessoas com deficiência e nunca se contestou isso, né? Então, acho que traçando um paralelo aí, se a gente pensar nas pessoas que vieram de escolas públicas, enfim, que elas também têm direito a ter essa situação específica, as pessoas da cor preta também, que o Brasil, afinal... É maioria, né? Foi um país, foi o último país a abolir a escravidão no mundo, né? Então, acho que a gente tem que fazer um esforço enquanto sociedade para trazer essas pessoas para dentro das políticas públicas, trazer essas pessoas para dentro da área de trabalho, do mercado de trabalho, e acho que quanto mais a gente fizer, acho que a sociedade só tem a ganhar com a diversidade, com respeito a todas as pessoas. E acho louvável que a USP, sempre através de concurso, evidentemente, né, porque afinal é um local público, então precisa ter um concurso, mas destinando vaga para essa população. Acho bastante interessante, acho louvável e parabenizo a USP pela iniciativa. Berenice, em relação a essa questão da diversidade, como é que você vê hoje o tratamento que é dado ao público LGBTQIA+, tem a casa, que eu estava inclusive acompanhando uns dados, a Casa Florescer, que é voltada à diversidade. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Como que o Estado de São Paulo enxerga isso? Olha, eu trabalhei bastante tempo, trabalhei 3 anos na prefeitura com essa população, né? Primeiro na Secretaria de Direitos Humanos, que eu fui convidada pelo Bruno Covas, depois na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Acho que é uma população sofrida, né? Infelizmente, a nossa sociedade ainda rejeita pessoas LGBT, né? Se for trans, é pior ainda, né? A gente vê assim muitas histórias tristes de pais que puseram os filhos para fora de casa quando souberam da sua orientação sexual, enfim. Então, a gente na prefeitura, tanto na Secretaria de Direitos Humanos quanto na SMADES, na Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente tinha todo um trabalho voltado para essa população, no sentido, em direitos humanos, de garantir o espaço deles, de garantir espaços de discussão, que eles pudessem opinar nas políticas públicas, que eles fossem vistos nas políticas públicas. E na SMADES nós tínhamos acolhimentos próprios para mulheres trans. A gente teve essa Casa Florescer 1, depois, quando eu estava lá, nós montamos a Casa Florescer 2 em Santana, e nós, na minha gestão, nós montamos a primeira casa de acolhimento para homens trans, lá em Santo Amaro, que também foi importante, porque também era uma população
que misturada às outras, muitas vezes acabava sofrendo abusos, né? Ou acabava sendo agredida ou sofrendo abusos sexuais. Então, não que a gente quisesse dividir as pessoas, porque acho que a gente tem que fazer o máximo para todo mundo conviver em sociedade, mas era uma demanda dessa população ter locais específicos de acolhimento exatamente para evitar esses abusos que, infelizmente, às vezes aconteciam. E essas casas continuam hoje? Como que você enxerga isso? Eu acredito que sim. A Casa Florescer 1, ela já é bem antiga, ela é anterior à minha gestão lá. Tem uma ONG muito bacana que faz o trabalho lá, o Beto, que é o gerente, que é um cara super envolvido, enfim. Eu acho que ela continua funcionando bem. São Paulo, a cidade de São Paulo foi a primeira cidade no Brasil a ter um serviço como esse, né? E que eu acho que é inovador e que serviu como exemplo para muitos locais. Quando eu estava na prefeitura, eu fui para a Espanha. Fui em Madrid conhecer uma casa que eles estavam montando para LGBT idosos. Olha! Um acolhimento para idosos, né? E o que eu percebi lá é que eles estavam falando que muitas vezes esse público LGBT, com a exclusão que eles sofriam na sociedade, muitos deles acabavam se profissionalizando na vida sexual. E aí, mais velhos, não tinham mais clientes, não tinha aposentadoria, enfim, precisavam ser acolhidos em algum lugar. Então, a Espanha, né, apesar desses episódios, desses últimos dias aí com o nosso jogador de futebol, já tinha isso em 2020, esse reconhecimento da necessidade de ter um acolhimento para idosos LGBTQ. E você visitou? Eles estavam montando a casa, eu visitei o centro, era um centro pequeno de acolhimento, mas eles já estavam montando que ia ser um prédio para essa população idosa. E como tornar essa população da diversidade mais aceita à sociedade? Eu acho que tudo é um processo, né? Eu acho que eu trabalhava com uma moça lá na Fundação Casa que ela sempre falava, a gente precisa ter a paciência, o saco pedagógico e a paciência histórica, né? Então a gente precisa, de fato, toda vez insistir, né, com a questão de que é racismo, é preconceito, todos são iguais, como é que nós vamos lidar com isso? Mas também ter a paciência de esperar que isso é um processo, né? Que haja maturidade. Porque não adianta também a gente, às vezes, forçar determinadas situações, né? Eu acho que o poder público tem um papel absolutamente importante de ser farol nessas políticas, né? De criar programas, leis municipais que tratem dessas populações todas. E eu acredito que com o tempo as pessoas vão mudando, né? Acho que as gerações dos nossos filhos, né, hoje são muito menos preconceituosas do que a nossa geração era, né? Assim como nós somos menos preconceituosos do que a geração dos nossos pais, né? Então acho que é um processo, é uma evolução. Óbvio que eu pessoalmente gostaria que essa evolução fosse mais rápida, né? Mas tenhamos a paciência histórica aí, sem deixar de lutar, sem deixar de apontar os equívocos, né? Enquanto administrador público, a gente tem obrigação de fazer as coisas, enquanto sociedade, enquanto cidadão, a gente tem obrigação de conversar com os colegas, de abrir os olhos, de mostrar, enfim. Mas eu vejo uma evolução, apesar da gente ainda ter episódios de violência contra a população LGBT, episódios de racismo. Eu acho que a gente vem evoluindo. Qual a importância da TV aberta abordar esses... Inclusive, eu li até hoje, acho que em algum site, de que as novelas da Globo, que agora estão colocando muito mais pessoas negras trabalhando, foram até temas de matéria no jornal espanhol É o País. Como é que você vê não só essa questão, então, do aumento não só de atores, mas também de todo o backstage, de diretores, e em todas as áreas da LGBTQIA+, nos canais abertos? Eu acho que é super importante, porque o brasileiro, apesar de ter as redes sociais, apesar de ter os canais fechados, ainda vê muito canal aberto, né? Vê muita novela, vê muito A maioria não tem acesso ao streaming. A maioria não tem acesso ao streaming, embora tenha acesso às redes sociais, então ainda é importante, acho que
as novelas retratarem a realidade brasileira, né? Porque, na verdade, quando ela põe pessoas negras, LGBT, brancas, enfim, ela está retratando a sociedade brasileira, né? Ela não retratava a sociedade brasileira quando ela só tinha brancos na novela, ou quando tinha brancos e o negro era o serviçal da casa, né? Então, acho que isso tudo é importante, acho que a gente precisa naturalizar essa convivência para que as pessoas, de fato, enfim, assim, a vida até é essa. Até mesmo os brinquedos, né, as bonecas, que a Barbie já começou a ser lançada. O Maurício de Souza fez um personagem, uma boneca negra também. Acho que são iniciativas que vão, ao longo do tempo, aí, mostrando para as próximas gerações que nós somos todos iguais e que a gente tem que respeitar todo mundo. E acho que as próprias empresas, agora que tem se falado muito do ESG, né, do meio ambiente, social e governança, as próprias empresas têm ido atrás de profissionais que mostrem para eles, olha, como é que eu faço para incluir pessoas aqui? O que eu faço com S, né, com S de social? Né? Então, o fato de você incluir, trazer pessoas de outros gêneros, trazer pessoas da raça negra, enfim, trazer mulheres vítimas de violência, acho que tudo isso faz com que a gente construa uma sociedade mais solidária, né? Então, acho que as empresas precisam prestar atenção nisso, nós, enquanto sociedade, o poder público, enfim. Eu vejo, em relação a essa questão, embora a gente tenha, às vezes, alguns retrocessos e tal, eu vejo que a gente está avançando. Está caminhando. Está caminhando. Você falou da questão da mulher, da violência sofrida pela mulher e que ficou muito escancarada, ainda mais escancarada durante a pandemia. Como solucionar isso? Olha, e voltamos à história da novela, e onde a própria novela mostra que a mulher apanha todo dia, mente no trabalho e volta para o marido. Existe uma questão... E que a gente sabe que isso é realidade. Sim, existe uma questão fundamental nisso tudo, que é a questão econômica, né? Então, muitas vezes a mulher, ela apanha ou ela é agredida psicologicamente, enfim, porque não é só bater, né? Às vezes você impede a mulher de sair, você dizer para ela que ela é um lixo, enfim, isso Sim. também é uma agressão psicológica, mas muitas mulheres não conseguem sair porque são dependentes economicamente do marido, tem filhos e tal. Em outros casos, ela não consegue sair porque ela é dependente emocionalmente, né? E a gente tem que entender esse processo e ajudar a que ela se livre desse processo. Mas muitas vezes elas não saem por questão econômica. Então, acho que todos os programas... quando eu estava na prefeitura, eu não sei se esse programa ainda existe, tinha um programa chamado Tem Saída, que era um programa com o Ministério Público, com a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em busca de empresas que contratassem mulheres que tinham recebido medida cautelar para sair de casa. Né? Porque ela sai de casa, você dá o acolhimento para ela, a prefeitura tem locais de acolhimento, mas e depois? Ela precisa trabalhar, né? Ela tem filhos, ela precisa viver a vida dentro, ela precisa de um emprego. Agora, para além de precisar de um emprego, ela precisa de um acompanhamento. Então, se a empresa acha que vai contratar uma mulher vítima de violência e que ela vai todos os dias, que ela vai aparecer sã todos os dias e que ela é uma pessoa que não vai dar nenhum problema lá, a empresa também está mal informada, né? Porque essa mulher, ela pode voltar a sofrer violência. Às vezes, por conta da violência, ela teve algum episódio de alcoolismo. Então, não é só contratar essas pessoas, até mas mesmo alguém, ficar com essas pessoas. Até mesmo, né? Alguém do próprio trabalho ser, como a gente tem visto também, Sim. de ex-marido que mata o colega de trabalho, a colega de trabalho, que entra na frente. Então, é preciso realmente muito cuidar, é preciso fazer isso, quer dizer, oferecer emprego para as mulheres vítimas de violência, para que elas possam se livrar daquele relacionamento abusivo, mas é preciso acompanhar essas mulheres. Tem uma rede de apoio. Também, uma rede de apoio, porque senão, muitas vezes, ela sozinha não consegue e acaba voltando para aquela situação de violência. Falando em rede de apoio, a gente falou das mulheres que são vítimas de violência doméstica, a gente tem o problema dos adolescentes que não são adotados.
E que então começa com o bebê, tem as casas de abrigo, né? E aí quando simplesmente, da noite para o dia, dos 17 anos, 11 meses e 364 dias, no dia seguinte ele está despejado, ele vira um sem-teto. E isso é um problema social muito grave, né? Como tratar essa questão? Bom, vamos lá. São várias coisas que precisam ser feitas, né? Primeiro, acho que a gente precisa diminuir o número de acolhimentos. Porque essa criança, ela vai parar lá porque ou perdeu os pais, ou porque foi retirada por conta de violência. São várias situações. Sempre a decisão do juiz tem que ser invocando a segurança da criança, sempre pelo bem da criança. Ou foi adotada e foi devolvida. Então, às vezes, a criança é vítima de violência em casa, às vezes ela é vítima de abandono, né, intelectual, material, enfim. São várias situações que levam à perda da guarda ou à retirada provisória da criança, e ela vai para um acolhimento da prefeitura, porque esses serviços são sempre municipais. Então, assim, a primeira coisa que precisa ser feita, esses acolhimentos têm que ser bons, né? Tem que ser acolhimentos com poucas crianças. Aqui na prefeitura a gente já trabalhava com 15 crianças e adolescentes por casa, que é um número bastante razoável, porque aí você consegue que os funcionários tenham uma relação de maior proximidade. E tem diferença de determinadas casas para determinadas faixas etárias? Não tinha. A gente ia de criança e adolescente, mas a gente tudo no dia a dia acabava separando um pouco, exatamente para não ter episódios de violência também, enfim. Agora, o acolhimento não é a única alternativa, né? Existe um programa que se chama Família Acolhedora, que é você cadastrar famílias que sejam preparadas para receber essas crianças enquanto elas não são adotadas ou enquanto elas não voltam para a sua família. A gente criou alguns serviços desses aqui na Prefeitura de São Paulo. Campinas tem um trabalho muito interessante nessa área. Então, é uma família que não quer adotar, mas que já tem os filhos grandes ou que não quis ter filhos, enfim, que recebe a criança em casa, e aí a criança fica lá por um tempo, 6 meses, 3 meses, 1 ano, enfim. Ela fica num ambiente absolutamente familiar, né? A família recebe para ficar com essa criança, recebe o nosso programa da prefeitura, ela recebia um salário mínimo para ficar com essa criança. E aí ela não fica no acolhimento, e dessa família, ou ela volta para a família dela, que se restabeleceu, ou ela vai para adoção. Então, quanto menos crianças você deixar no acolhimento, menos adolescentes você vai ter. Né? Quer dizer, quanto menos crianças entrarem, se essas crianças que entrarem forem para a Família Acolhedora, que é um programa é difícil de ser executado, mas é um programa muito interessante, que eu acho que a sociedade precisa prestar mais atenção nesse programa. As famílias, obviamente, têm que ser muito bem escolhidas, enfim, tem que ter todo um cuidado em relação a isso, que a prefeitura tinha, junto com o Poder Judiciário e o Ministério Público. Mas quanto menos crianças ou bebês você tiver nas casas, menos adolescentes você vai ter. Porque, de fato, depois de 6, 7 anos é muito difícil você conseguir uma adoção, porque todo mundo quer bebê, quer branco, enfim, né? Agora, se chegar nessa fase dos 17 anos, 364 dias, você tem um outro serviço da assistência social que chama República, que é a República para Jovens. A Prefeitura de São Paulo tem esse serviço de República para Jovens, eu não sei exatamente quantos tem hoje, mas também é uma casa que os jovens vão para essa casa, eles têm independência, evidentemente, tem uma equipe de apoio, mas eles ficam morando lá até 21 anos ou até conseguir uma colocação de emprego. Mas eles são obrigados a trabalhar? Não, ali eles têm a alimentação? Não, eles têm a alimentação, mas existe todo um processo para que ele, enfim, comece a dar um pouco com as suas pernas, né? Sim. A gente até falava assim, bom, se você é de uma família boa, de uma família rica, você dificilmente vai trabalhar com 18 anos, você vai fazer faculdade e tal. Se você está na República, você é obrigado a trabalhar, né? Sempre tinha esse questionamento. Mas a gente não obrigava as pessoas a trabalhar, mas a gente incentivava para que eles fizessem cursos, que eles pudessem obter uma renda mais rapidamente, enfim, porque também, para ele ter o cantinho dele, né? Porque a República também no serviço bacana, com poucas vagas, tal, mas é coletiva, você está convivendo com outras pessoas, enfim.
Então, assim, acho que é importante que o município tenha todos os serviços que possam ser oferecidos, né? Então, se o município tiver família acolhedora, que poucos municípios hoje têm esse serviço de família acolhedora, você evita que as crianças entrem no acolhimento. Se entrarem no acolhimento, você tem que ter um bom acolhimento com um número pequeno de crianças e adolescentes. Quando ela chegar lá, você tem que ter a república para os 18 anos, né? E aí, isso tudo a gente volta para uma questão que eu acho que é muito importante e que pouco se fala no Brasil hoje, que é do subfinanciamento da assistência social. Subfinanciamento, porque a educação tem um percentual na Constituição, a saúde tem um percentual na Constituição, a assistência social não. Então, falta dinheiro, você tira da assistência social. Só que, assim... A LESP precisa fazer leis para isso. Inclusive, na área da diversidade, só interrompendo, Berenice, quando nós falávamos da questão do público LGBTQIA+, eu lembro que nessa legislatura, nessa eleição, nós tivemos a entrada de muitos mandatos coletivos de públicos LGBT. Na própria Câmara Municipal, nós temos uma vereadora trans. Então, por favor, continue. Então, é importante isso, para pensar nisso, porque, assim, hoje a gente tem visto muito, por exemplo... o Brasil e o estado de São Paulo não foge disso, está caminhando para ter cada vez mais uma população idosa. Sim. Né? Agora, o idoso custa caro para a saúde, né? Porque tem uma série de cuidados. Agora, um idoso ativo, né? Um idoso que tenha convivência com as pessoas, tal, ele tende a ter uma vida muito melhor e precisar muito menos do serviço da saúde. Agora, quem faz essa convivência com o idoso quando ele não tem família? Ou quando a família o abandona, que é muito comum acontecer, o serviço de assistência social. Então, eu acho que eu trabalhei 2 anos e meio na Secretaria de Assistência Social e acho que é super importante a gente falar um pouco disso, né? Porque todo mundo fala, precisa ter dinheiro na saúde, precisa ter hospital, viva o SUS, graças a Deus o SUS é um sistema maravilhoso, mas a gente precisaria menos do SUS se a gente tivesse mais apoio, mais serviços sociais para a população mais vulnerável. Há, inclusive, um deputado aqui que iniciou a legislatura nesse ano, em 2023, que eu entrevistei aqui no podcast, que ele é ligado à área evangélica, e ele disse que um dos projetos de lei dele seria essa questão do idoso tendo acompanhamento no fim da vida. Que ele falou assim, porque ele já tem essa experiência. E o idoso que é sozinho, que não tem família, como é que ele faz? Esse é um problema que vai ser cada vez maior. Aí você pensa assim, bom, mas um projeto de lei para aprovar isso, como é que seria? Como é que vai ser? Mas mostra que a sociedade está envolvida com isso, né? Está envolvida e precisa cada vez mais discutir. O poder público presente. Lá no Fundo Social, a gente tem as nossas escolas de capacitação, que a gente tem vários cursos, tal, que são dirigidos para a população vulnerável. Um dos cursos que tem sido mais pedido ultimamente para nós é o curso de cuidador de idosos, né? Porque a família não sabe cuidar do idoso, enfim, você tem técnicas para isso, as pessoas precisam trabalhar, sim, enfim, né? E às vezes, por exemplo, a assistência social tem um serviço que chama Centro-Dia. O que é o Centro-Dia? Você deixa um idoso que tem mobilidade, enfim, no equipamento da prefeitura às 7 da manhã e vai buscar às 7 da noite. Então, ele fica lá o dia inteiro, ele come, ele se diverte, ele se relaciona com os outros. Tem as atividades cognitivas, né? E a família pode trabalhar o tempo que ela precisa trabalhar e à noite pega o idoso e leva para casa, né? Então, são serviços que eu acho que precisam ser incrementados no Estado. A assistência social já tem esses serviços todos normatizados, todos tipificados, então é importante que os municípios comecem a pensar, invistam nisso e comecem a implantar serviços assim, porque cada vez mais nós vamos ter idosos, e volto a repetir, o idoso que tem convivência saudável, o idoso que tem pessoas que cuidem dele, que conversem com ele e tal, ele tende a ter menos depressão, ele tende a ficar menos doente e, portanto, tende a sobrecarregar menos o SUS. Como que é o nome do profissional? Agora me fugiu o nome. Que trabalha essa área cognitiva do idoso. É importante isso, quer dizer, a gente precisa pensar... Terapeuta ocupacional. Sim, que faz várias outras coisas além da questão cognitiva, né? Sim. Então, eu acho que, assim, hoje, assim, como a população está envelhecendo, acho que o Estado de São Paulo não foge disso, a cidade de São Paulo não foge disso, tem que ter uma preocupação grande com essa população idosa, né? Quer dizer, tentar prolongar ao máximo a vida saudável dessa pessoa, fazer com que essa pessoa pratique esporte, que essa pessoa tenha
convivência, né? Fortalecer os serviços de convivência, isso é super importante e fundamental. E dentro da sua pasta, no Fundo Social, ao lado da primeira-dama, o que você pode fazer por esse público idoso? Então, lá nós temos os nossos cursos, né, de capacitação, nós temos 300 municípios que são parceiros nossos e mais 30 entidades aqui da capital, mais os SICs, que são os Centros de Cidadania da Secretaria da Justiça, também são nossos parceiros. A gente tem cursos nesses locais e a gente incentiva também os idosos a fazerem os cursos, né? Embora a nossa preocupação primeira seja capacitar as pessoas para que elas gerem renda, né, que elas possam empreender ou, enfim, conseguir um emprego com carteira formal, um emprego formal, a gente também acha importante que essas pessoas venham conviver nos nossos cursos, né? Então, às vezes fala, mas essa senhora veio aqui, já é o 3º curso que ela faz, ela não vai empreender. Tá bom, ela não vai empreender, mas ela saiu de casa, ela tá aqui convivendo com os outros. Ela se arrumou. Ela caminhou. Ela às vezes se livrou do marido que batia nela em casa, mesmo já sendo idosa, né? Teve uma vez que nós fomos numa escola nossa, e aí uma senhora falou, não, porque esse é o 4º curso que eu faço aqui. Aí a primeira-dama olhou para mim, assim, eu fiz assim com o ombro, né, porque em tese a gente teria que ter outras pessoas usando aquelas vagas, né. Ela falou assim, hoje eu tomo 7 remédios. Aí eu falei, 7? Ela falou, eu tomava 35 antes de vir para os cursos. Então, enfim, a gente fez um trabalho, né, então a gente incentiva que os idosos frequentem os nossos espaços. A gente tem um programa muito bacana lá que chama Praça da Cidadania, que é um espaço de lazer, de esporte e tal. E dentro desse espaço nós temos a nossa escola de capacitação. E onde funciona fisicamente? Nós temos hoje 5 praças da cidadania, temos mais 15 em construção. Nós temos em Paraisópolis, Guarulhos, Santo André, Vila da Paz e Osasco. Então, nesses locais que são abertos ao público, são praças, a gente tem os equipamentos de ginástica, a gente tem quadras, tem quadra de skate, tem pista de skate para criançada e tem a escola de capacitação. E a gente tem feito bastante incentivo para que mulheres vítimas de violência, pessoas idosas frequentem os nossos cursos, que a gente acha super importante. São cursos rápidos, são cursos bons, que são cursos feitos com a Paula Souza, né, que é a Escola Técnica do Estado, mas são cursos de curta duração, que permitem que a pessoa já possa empreender rapidamente. Ou se ela não for empreender, ela vê uma motivação, eu vou fazer bolo para os meus netos, eu vou fazer um crochê, enfim. Eu acho que tudo isso são pequenos ganhos, às vezes, que no final fazem diferença na vida das pessoas. Agora, o Fundo Social que tem o projeto Solidariedade em Fios, em parceria com o ICESP, eu gostaria que você falasse que eu estava produzindo todo o trabalho, a pauta. Nossa, eu fiquei encantada. A gente recebe doações de cabelos, né? Aí no final do ano passado a gente fez uma grande doação, a gente estava com bastante cabelo lá no depósito e isso estraga também, né? Então a gente fez um grande evento aí de doação de municípios que se interessaram. A gente doou para hospitais do câncer, né? Porque as mulheres fazem químio, perdem o cabelo, enfim. E aí a gente doou o cabelo e aí a gente fez um curso, porque é o cabelo, né? Aí você precisa customizar, precisa fazer a peruca e tal. Então a gente deu o curso para que as pessoas nos vários municípios, enfim, pudessem costurar aquela peruca e entregar para as pessoas que precisam, para as pessoas vulneráveis que precisam. E depois vocês tiveram feedback? A gente teve alguns feedbacks já de municípios, alguns mandam fotos para a gente. Acho que tudo... A gente está sempre trabalhando em tudo isso que eu estou falando para você, a gente sempre está trabalhando na dignidade das pessoas, né? Quer dizer, quando você tira uma criança de um abrigo para dar para uma família, você está dando mais dignidade para ela. Quando você oferece um serviço de república para um jovem, você está dando dignidade. Quando você tira o idoso da casa dele, você está dando dignidade. Eu acho que esse princípio constitucional, né, que está na Constituição brasileira, que é um princípio máter ali, ele precisa ser cada vez mais falado, difundido e respeitado.
Agora a gente vai conversar com a Berenice que foi presidente da Fundação Casa, antiga FEBEM, por 12 anos. Você se desligou da Fundação Casa há quanto tempo? Em 2017. 2017, aí estamos há 6 anos. Você que promoveu a mudança do nome FEBEM para a Fundação Casa? Sim. A Fundação Casa foi um divisor de águas na minha vida, na verdade, né? Eu estava trabalhando no sistema prisional, eu tinha saído da FUNAP, estava como secretária adjunta do Dr. Nagashi, na administração penitenciária, e a FEBEM vivia aquelas crises, rebeliões, enfim. E o ministro Alexandre de Moraes tinha sido presidente da FEBEM, ele foi para o CNJ, ele saiu da fundação, e o governador Alckmin estava procurando alguém para colocar no lugar, já meio sem esperança, assim, né? E uma curiosidade é que quando o Alexandre pediu exoneração do cargo, foi perto no fim de semana do Dia das Mães. E eu estava viajando com os meus pais, né? Para passar o Dia das Mães com a minha mãe e tal. E eu estava no quarto do hotel, conversando com a minha mãe, batendo papo. O meu pai chegou com o jornal, meu pai lia 2 jornais por dia. A voz do além ali. Ele chegou com o jornal, jogou o jornal assim na cama, falou assim, você está pronta para ser presidente da FEBEM? O Alexandre tinha acabado de pedir demissão. Eu falei, da onde você tirou isso, pai? Né? Você não acha que vão te chamar? E aí, de fato, 15 dias depois, o governador, em princípio, queria levar o Dr. Nagashi para a FEBEM. Depois, ele ficou preocupado porque eu ia ficar no lugar do Dr. Nagashi na administração penitenciária, ele ia para a FEBEM, mas aí ele ficou preocupado que o sistema prisional também convulsionasse. E ele acabou me escolhendo lá para ir para a FEBEM. E ele sempre fala que ele teve várias opções, enfim. E aí o Dr. Nagashi um dia falou para ele, teve 2 episódios interessantes aí, né? Primeiro o governador começou a ouvir algumas pessoas, quando o Dr. Nagashi me indicou, e aí teve uma pessoa que era muito ligada a ele, falou assim, Berenice, ela é muito boa, tal, mas a primeira rebelião que tiver, ela vai se enfiar debaixo da cama, da mesa e não vai sair. Aí o governador ligou para o Dr. Nagashi preocupado, olha, me falaram isso da Berenice. Dr. Nagashi, Berê, imagina, ela é mais forte que muita gente e tal. E aí o governador disse que se convenceu que eu seria uma boa presidente quando ele descobriu que eu era maratonista, que eu corri. Você corre, é esportista, já correu 8 maratonas. E aí ele acabou me escolhendo, enfim, eu fui lá para ficar 1 ano e meio, que faltava 1 ano e meio para ele terminar o mandato. Ficou 12. Fiquei 12. Agora, Berenice, eu, quando repórter de rua, por inúmeros anos, eu acompanhei muitas rebeliões da FEBEM, muitas inclusive à época quando o secretário Belisário de Santos Júnior era o responsável pela área. E, desculpa falar, mas do caos a um show de horror, você transformou a Fundação Casa em uma instituição referência em todo o Brasil no atendimento socioeducativo. Como é que você fez isso? Olha, acho que não tem uma resposta única, né? Acho que foram várias questões que a gente acabou fazendo. Primeiro, a gente construiu unidades pequenas, né? Você se recorda remodelou tudo. Que a fundação tinha um grande complexo. Franco da Rocha, nos arredores. Franco da Rocha continua existindo, mas a gente diminuiu o tamanho das unidades. A gente desativou o complexo Tatuapé, que tinha 18 unidades, né? Tinha fuga toda semana lá, enfim. A gente desativou o complexo Tatuapé, a gente diminuiu o tamanho das unidades dos outros complexos, a gente não conseguiu desativar os outros complexos porque foi aumentando o número de meninos na fundação. Eu cheguei lá, tinha 5.000 meninos, eu saí, tinha 10.500. Então a gente construiu unidades pequenas, né? Então as unidades pequenas de fato favorecem o atendimento mais individualizado, um contato mais próximo e tal. E aí o que a gente fez? A gente começou a construir unidades nas cidades do interior que tinham mais meninos em São Paulo, porque o que acontecia? Como tinha poucas unidades da fundação no interior, 82% dos meninos da fundação estavam em São Paulo. Estavam longe da família. Estavam longe da família. E a maior parte vinha do interior. E na Fundação Casa, os menores podiam receber visita da família? Sempre. Inclusive, quando a gente começou a mandar os meninos para o interior, foi muito interessante porque as famílias ficaram mais próximas, né?
as próprias secretarias dos municípios começaram a ter uma atuação mais eficaz, porque, enfim, às vezes já conhecia aquele adolescente que tinha passado pelo abrigo, enfim, né? E fora isso, a gente teve todo um trabalho com os funcionários, né? Porque quando eu cheguei lá, se falava muito mal dos funcionários, sim, né? Não, são todos torturadores, sim, enfim, teve vários episódios. E eu sempre ponderei que a fundação, ela é um microcosmo da nossa sociedade. Então, tinha funcionário ruim? Tinha, mas tinha muita gente boa, muita gente bacana, que gostava do que fazia bem feito, e muita gente que gostaria de fazer bem feito, mas não tinha instrumentos para isso. Então, a gente montou uma escola para formação e capacitação dos funcionários. A gente começou a treinar os funcionários. Nenhum funcionário entrava no pátio sem passar por um curso, né? Você revolucionou. E aí a gente mostrava para eles, porque às vezes o funcionário da segurança, ele dizia, não, sempre me disseram que eu tenho que ficar com cara feia, que eu preciso bater, que eu preciso... E a gente colocou o funcionário da segurança, por exemplo, ele era um dos que opinava no tratamento do adolescente. Quer dizer, ele opinava se o adolescente merecia sair ou não, ele opinava, contava coisas sobre o adolescente no dia a dia. Então, quando os funcionários também começaram a se envolver um pouco mais com isso, começaram a entender que o papel dele não era só trancar a porta, enfim, ele também se sentiu valorizado, se sentiu parte daquilo todo, né? Então, acho que foi um pouco de tudo isso. Foram as unidades pequenas, foi a formação dos funcionários. A minha equipe era muito próxima, assim, a gente era muito aberto para conversar com todo mundo. A gente todo ano fazia um planejamento estratégico das nossas atividades, então a gente ia em todas as regiões do estado conversar com todo mundo. Isso nos aproximou muito dos funcionários, de todos os funcionários. Eles começaram a ter confiança na gente, de contar as coisas, de serem nossos parceiros. A partir de quanto tempo que você assumiu lá, que você começou a perceber uma mudança? E se você chegou a ser refém de rebelião? Olha, eu acredito que com uns 2 anos e meio, assim que a coisa... Eu acho que refém, desculpa, estou sendo até incauta de falar, mas refém não, porque você estava num grau máximo de proteção, mas que as rebeliões começaram a reduzir. Eu entrei em 2005, acho que a situação começou a melhorar lá em 2007... acho que também, assim, importante dizer que teve paciência dos governadores também, né, de deixar que a equipe continuasse, de ver que a gente estava fazendo um trabalho, né. Estava semeando, né? Eu me lembro uma vez quando o Dr. Cláudio Lembo assumiu o governo, depois do Dr. Geraldo Alckmin, alguém falou para ele, Dr. Cláudio, você vai mexer na FEBEM, né? Eu estava lá 6 meses, sei lá quanto tempo. Ele falou, eu não, onde eu vou arrumar outra louca para ficar lá, né? Então, assim, era uma loucura realmente aquilo que a gente fazia, porque era uma fundação muito grande, com 10 mil, na época 10 mil funcionários, depois 10 mil meninos, espalhada pelo estado, enfim, com envolvimento com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a gente sempre precisava conversar com eles, debater, ia conversar com os prefeitos para montar unidades, os prefeitos não queriam. Eu cheguei a entrar e sair escoltada pela Polícia Militar de cidades, porque a gente ia nos municípios para fazer audiência pública, para explicar que a gente não ia levar o complexo do Tatuapé, que a gente ia levar uma unidade pequena para 50 meninos, que iam ser os meninos da região, mas eles não queriam ouvir a gente. Então, assim, eu enfrentei algumas situações que hoje eu dou risada, enfim. Mas teve audiência pública, eu cheguei, ficaram todos de costas para mim, ninguém queria me ouvir. Teve local que eu entrei e saí escoltada pela Polícia Militar, enfim, então... Valente! Acho que a moça é valente! Ou inconsequente, não sei, né? Mas, assim, eu sentia muito naquela época que eu tinha uma identificação muito grande com a Fundação, né? Eu jamais na minha vida tinha imaginado que eu ia ser presidente da FEBEM. Mas... talvez até aquele episódio do meu pai que anteviu 15 dias antes que eu ia para a FEBEM, talvez aquilo até tenha me dado... Tá pronta para isso? Né? E eu tinha uma equipe muito bacana lá, uma equipe muito boa, um pessoal que acreditava no que fazia. Eu me lembro que nós enfrentamos algumas greves de funcionários e eu falava, olha gente, nós precisamos
não vai ter funcionário, nós precisamos chamar as pessoas que têm cargos em comissão para ficar nas unidades, porque os meninos têm que ter aula, né? E aí a gente chegava lá na fundação 4h30, 5 horas da manhã, eu ia também, porque eu achava que eu tinha que dar o exemplo. Eu chegava lá às 5 horas da manhã, o pessoal já estava lá às 5 horas da manhã. Eu tô aqui, doutora, vim aqui para ajudar, eu tô indo para tal unidade, eu não sei quem está indo para tal. E então... o que é uma instituição socioeducativa com os menores infratores? A gente sabe que hoje os menores... cooptados pelos maiores são os que matam, os que fazem as maiores agressões, os homicídios, os latrocínios, e tem também a questão do crack, das drogas. Como é que é uma instituição? A gente está falando, parece cor-de-rosa, mas a gente sabe que a realidade não é assim. Olha, acho que primeiro a gente precisa desmistificar um pouco, assim, adolescentes que tenham praticado crimes gravíssimos, como homicídio, latrocínio, matar por celular, estupro, enfim, sim, não representavam menos do que 3% dos jovens que estavam na fundação. Se você somasse todos os crimes hediondos... Isso até 5 anos atrás. Na época que eu saí, hoje eu não sei dizer, mas não chegava a 3%. O latrocínio é 0,7% dos adolescentes que estavam na fundação. Então não era um grande número de adolescentes que estavam envolvidos em crimes assim gravíssimos. Pensando numa comunidade de 5 mil adolescentes, chegava a 250. Era bem pouco. A questão é que esses casos eram sempre casos rumorosos, né? Então todo mundo achava... E 250 agressores dessa forma contaminam muito... Às vezes não, sabe? Às vezes um adolescente... que às vezes praticou um tráfico ou até um roubo, ele era mais institucionalizado, ele era mais envolvido com o crime, às vezes, do que um que praticou um homicídio ou um latrocínio, porque ele se assustou na hora e atirou, enfim, né? Então, assim, quando a gente fazia a separação dos adolescentes lá na fundação, não por tipo de crime, a gente fazia a separação por reincidência ou não no crime. Porque o adolescente que era multirreincidente, né, que já tinha passado várias vezes pela fundação, tinha praticado vários crimes, ele era um adolescente mais institucionalizado, era um adolescente mais envolvido com a criminalidade. Então a gente separava, lá a gente separava por idade, então a gente tinha unidades de 12 a 14 anos, de 15 a 17, enfim. E esses que eram os reincidentes, os multirreincidentes, a gente tinha unidades só para eles. Porque a gente precisava ter funcionários um pouco mais experientes para lidar com eles, um pouco mais de segurança, enfim, né? Agora, a imensa maioria dos adolescentes da fundação eram adolescentes que tinham praticado pequenos tráficos, furtos, roubos, enfim. Não eram crimes graves, né? E eu sempre falava isso, toda vez que acontecia um crime gravíssimo, vinha a coisa de, vamos reduzir a maioridade penal, aí ia eu para o Congresso, de 18 para 16, mostrar quais eram as estatísticas e tal, e eu sempre bati nessa questão, olha, crimes hediondos gravíssimos não chega a 3% da população da Fundação Casa, né? Então, assim, a gente separava, digo assim, às vezes a gente tinha até, a não ser que o menino fosse um psicopata, né? Porque às vezes você tinha alguns, sim, que embora os psiquiatras não gostem de fechar diagnóstico antes dos 18 anos, o adolescente tinha todas as características de psicopatia, então esse a gente deixava separado e tal. Mas na maioria das vezes eles conviviam juntos. A gente fazia campeonatos de futebol, nós chegamos... Mas, e havia, já cortando, desculpa, esse menor que entrou lá por um tráfico, por um crime que não foi grave, ele se envolvia com esse mais grave, com esse que estava na escola da malandragem, na escola do crime? Então, a gente sempre, quando o adolescente entra na fundação, ele vai primeiro para algumas unidades que chamam unidades de internação provisória, que é onde ele ficava mais ou menos 45 dias, que é o tempo que a justiça tem para concluir o processo e dizer se ele vai sair ou se ele vai ficar internado, né? E nesses 45 dias, a equipe da unidade já tinha que fazer um estudo sobre ele. Um estudo polidimensional. Então, estava lá o psicólogo, o assistente social, o enfermeiro, o pedagogo e tal, e já fazia um estudo dele, da família dele,
para dizer se ele era um adolescente mais problemático ou não, e aí a gente olhava quais eram os antecedentes dele, né? Porque às vezes a gente tinha até adolescentes que tinham passado várias vezes pela fundação, mas era um bobão, né? E às vezes a gente tinha outros que estavam na primeira passagem, mas que quando você ia conversar, você via que já era um adolescente estruturado no crime, né? Que só não tinha entrado antes porque ele era esperto, né? Então esse estudo preliminar era super importante, porque aí quando eles iam para as unidades, a gente já, além da separação por moradia da família, a gente já separava aqueles mais estruturados. Não é como acontece nos presídios, né? Não é como acontece, porque eu acho que nem dá para fazer isso. Mas lá, como a gente tinha esses 45 dias, era obrigatório fazer esse estudo, enfim. Então a gente tomava muito cuidado com isso para não misturar, né? E o socioeducativo? Que tipo de educação que esses menores têm? Ou que você implantou? Olha, quando eu cheguei lá, apesar de tudo que se falava mal da FEBEM, a FEBEM já tinha as escolas dentro da fundação, né? Coisa que a maioria... E eles tinham que fazer prova? A maioria dos outros estados não tinham, já existia um convênio com a Secretaria Estadual de Educação. A Secretaria Estadual de Educação, ela tem salas descentralizadas da escola dentro da fundação, são professores da rede estadual de ensino que vão dar aula lá. Então, mesmo antes de eu entrar, eles já tinham escola lá, eles tinham a aula normal, a Secretaria de Educação tinha até criado um programa específico para eles, porque 96% dos meninos que entravam na fundação tinham defasagem idade série escolar. Então eram meninos de 15 anos que estavam na 5ª série, 6ª série e tal. Então a Secretaria de Educação já tinha formulado uma proposta pedagógica específica, que era tipo como é que chama esse que antigamente era o Madureza, que é o... Normal, curso normal, ginásio... Não, o curso rápido que eles fazem. Supletivo. O supletivo. Que era estilo supletivo, mas que era voltado para o ensino fundamental 1, fundamental 2, enfim... que concentrava matérias, né? Porque os meninos ficavam 7, 8 meses na fundação, não ficavam muito mais tempo do que isso, na maioria das vezes, né? Então, a gente aproveitava esse tempo que estava lá para tentar fazer com que ele evoluísse na escola, junto com a Secretaria Estadual de Educação. Aí eles faziam o Enem, faziam os exames de avaliação. Para que desse um gás nele para... Isso, aí toda manhã eles tinham aula, normalmente a aula era de manhã. Aí, à tarde, eles tinham curso de educação profissional. Nós tivemos o SENAC como nosso parceiro durante muitos anos, e eles tinham atividades culturais. Nós tínhamos 3, 4 entidades aí super boas do terceiro setor que davam as atividades culturais. Tinha atividades religiosas. A inclusão digital, fazer. Que você foi muito importante também. Fizemos também. A gente começou a abrir possibilidade de usar a internet, vigiada na época, enfim, né? E tinham bastante atividade esportiva também, né? Aí tinha visita aos finais de semana, né? A família podia entrar, enfim. A gente incentivava as unidades que mesmo durante a semana, se a família quisesse ir lá acompanhar a rotina do menino o dia inteiro, ela podia ficar lá. Então ela acompanhava, porque também era uma maneira, né, da família ficar tranquila, saber que o filho estava sendo bem cuidado, enfim. Acho que foram várias pequenas revoluções que deram um resultado bastante positivo. Público masculino é dominante? Sim, a relação era 4% de mulheres para 96% de homens. Mas tinha uma mulherada que dava trabalho lá às vezes. Só uma valente como você. Elas eram espevitadas, assim. Eu me lembro uma vez, nós tinha uma unidade aqui na Moca, feminina, e tinha umas meninas, assim, que tinham praticado crimes gravíssimos, assim, sabe? Eram meninas difíceis de lidar, mas que também eram adolescentes, né? Eu me lembro uma vez, nós tivemos uma rebelião lá, e nós tínhamos um grupo de apoio, que era um grupo de seguranças que ficava fora das unidades, que ficavam uniformizados, mas que tinham escudo, tonfa, não tinham arma, porque ninguém usava arma lá, e que interviam em situações mais difíceis para a gente não ter que chamar a polícia, né? Que era, os meninos chamavam de choquinho, a gente chamava de grupo de apoio.
E eram os rapazes mais fortes, troncudos, enfim, que vinham de preto e tal. E uma vez teve uma rebelião nessa unidade da Moca, a hora que o grupo de apoio chegou lá, se perfilou lá, as meninas... Nossa! Elas começaram, entra! Queriam que os homens entrassem de tão bonitos que eles eram. Enfim, então são histórias aí de... E casas de custódia, que eu ouvi falar também para menores. Você trabalhou isso? Como é que foi? Então, a gente não tinha isso, porque quando eu cheguei lá na fundação, tinha uma unidade no Tatuapé, que era a unidade 5, que era uma unidade que ficava todas as pessoas que tinham algum tipo de problema em relação a isso. Nós entendemos que esse atendimento não era eficaz, e a gente tirou isso e a gente colocou esses meninos junto com a outra população, né? Porque essa unidade, ela vivia tendo rebelião, tinha muitos casos de abuso entre eles, eles brigavam muito entre eles e tal. Então a gente tinha um atendimento especial para esses meninos, mas a gente os misturava com a outra população. Salvo um outro caso, o Champinha, por exemplo, era um menino que não podia ficar dentro da unidade. Não por ele, porque ele tinha um rebaixamento mental, um retardo mental que poucas pessoas sabiam. Então ele não era perigoso no ambiente ali, mas ele poderia ser machucado, agredido, enfim, e a gente tinha que também cuidar da integridade física dele, já que ele estava sob a custódia do Estado. Mas a gente pegou esses meninos e colocou na população normal, né? Porque essas pessoas também convivem conosco na sociedade. Entendi. Né? Então, salvo algum que tinha um problema muito grave e tal, mas a gente também misturou esses meninos nas unidades. Agora, no podcast da Alesp, nós vamos falar de uns temas mais agradáveis nesse bate-papo. Berenice vai até agora tomar um golinho de água. Berenice Janela. Berenice, eu vim em homenagem a você. Estou de verde. Palmeirense roxa. Eu não sou, mas vim em sua homenagem. Você está em homenagem a mim. Ixi, você é flamenguista? Perto do Corinthians. São Paulo, tá São Paulo. E como é que é? Então, Palmeirense desde criança com seu Janela? Palmeirense desde criança. Em casa nós éramos 3 mulheres, né? Porque meus pais tiveram 3 filhas. Eu estudei com a Belinda, a irmã da Berenice. Com a minha irmã, e meu pai era italiano e gostava muito de futebol e era torcedor do Palmeiras. E aí precisava alguém ir no estádio, não tinha filho, né? Então eu que sempre fui com ele. Então desde 7, 8 anos de idade eu ia ao Palestra Itália, ao Parque Antártica, enfim. Sempre eu acompanhei, depois íamos ao Morumbi. Enfim, nas alegrias e nas tristezas do Palmeiras. Nas várias tristezas, hoje em dia a gente tem mais alegrias do que tristezas, né? E até eu me lembro quando inauguraram o Allianz, né? No primeiro jogo eu não consegui ingresso, mas eu fui para o segundo jogo e depois eu levei meu pai e tal. Meu pai falou, nossa, mas ficou bonito esse estádio, né? Então, assim, é um amor de família, enfim. E jogar futebol você nunca quis? Não levo jeito. Eu gosto muito de futebol, entendo de futebol. Eu sou daquelas mulheres de futebol e também mulher não jogava. Eu sou daquelas mulheres que sabem o que é escanteio, impedimento, enfim. Eu faltei nessa aula. Mas gosto, e hoje em dia eu gosto tanto que eu acabei comprando aquele passaporte do Allianz, que me dá direito a ir em todos os jogos, né? Então eu tenho ido aos jogos e fiz todos os meus afiliados, que eu não tenho filhos, todos os meus afiliados também são palmeirenses. Então eu levo eles no estádio, enfim. Isso para mim é um divertimento, eu gosto Todo bastante. final de semana, se tiver jogo, você vai? Se tiver jogo no Allianz, eu tenho o convite, normalmente eu vou. E quantos sobrinhos você tem? Eu tenho 3 sobrinhos, um de 21, depois tem um casal de gêmeos de 12 anos. E tenho mais 2 afilhados de filhos de amigos que já são mais velhos, todos palmeirenses. Tia, assim, que agarra, adora. Tenho só uma afilhada, os outros 4 são homens, né? Mas futebol nunca joguei. Joguei basquete durante muitos anos, mas futebol não. E como é que a valente Berenice gosta? De que hobbies você tem? Olha, eu gosto muito de... Que haja saúde mental, hein? Eu gosto muito de assistir futebol, gosto mesmo, assim. Eu sempre pratiquei muito esporte, eu fiz atletismo, depois joguei basquete, na época da faculdade eu jogava bastante basquete. Depois, com 30 e poucos anos, eu comecei a treinar corrida, comecei a fazer corridas de rua,
comecei com uma prova de 5 quilômetros, depois 10, aí meia maratona. No fim eu fiz 8 maratonas, de 42 quilômetros. Fiz sei lá quantas meias maratonas, enfim. E continua hoje em dia treinando? Menos do que eu treinava, né? Tinha uma época que eu treinava bastante, enfim, hoje eu treino menos, só por conta do trabalho e tal. Mas foi uma época muito boa, eu viajei o mundo fazendo maratonas, né? Porque eu escolhia sempre uma maratona fora do Brasil para poder tirar férias e viajar. Fiz muitos amigos, né? Na corrida, enfim. Foi uma época, hoje eu ainda encontro com eles, mas hoje, como a gente treina menos, eu acabo... mas a corrida sempre foi muito importante, o esporte é muito importante para mim, né? E a corrida sempre me dava uma outra... Acho que a coisa de você gerar a endorfina, né? Eu me lembro que algumas vezes eu estava na fundação, ai, doutora, o que a gente faz com esse caso? Meu Deus do céu! Eu falei assim, gente, são 6:30 da tarde, precisa resolver isso hoje? Não, doutora, pode ser amanhã, tá bom, eu vou correr, amanhã eu volto. Então era a corrida que era malhada para sua saúde mental. E aí vinha, eu falei, puxa, mas por que a gente não pensa nisso? Enfim. Então, para mim, sempre foi uma coisa para desestressar e tal. E, enfim, a corrida, eu gosto muito de esporte, faço esporte até hoje, de maneira geral. E eu gosto de cozinhar também. Não cozinho bem, né? Minha mãe era uma excelente cozinheira, mas eu gosto de fazer coisas na cozinha também. O que você gosta de cozinhar? Eu gosto de fazer nhoque, gosto de fazer doces, enfim, meu brigadeiro é especial. Então dá receita, atenção, olha a receita. Então, como que você faz seu brigadeiro? Eu faço leite condensado com uma colher de manteiga sem sal, 2 colheres do chocolate do Padre. Aí eu coloco um pouquinho de leite. E se eu vou fazer de copinho, eu ponho para 2 latas de leite condensado, 1 lata de creme de leite. Tá. Que aí ele fica mais molinho, né? Se for para comer na colher ou na bolinha, aí eu não ponho creme de leite. E aí você não usa chocolate 50%, nada. Você gosta do Padre mesmo, fica doce? Não, eu ponho o padrão. Entendi. E faz sucesso. A molecada gosta. Ah, que gostoso, então. Gostaria que você deixasse suas palavras aqui no podcast. Muito obrigada, espero que você tenha gostado. Não, muito bacana falar um pouco. O pessoal até brinca, eu falo assim, Berê, quando é que você vai escrever um livro, né? Porque assim, são tantas histórias da fundação para contar, da minha vida, enfim. Acho que o que eu deixo de recado é assim, que a gente precisa aproveitar o que a gente tem na vida para fazer o bem para as pessoas, né? Para olhar o problema das outras pessoas, ter empatia. Se você não puder ajudar, pelo menos você não vai criticar, enfim. E para as mulheres, para elas terem coragem, enfrentarem a vida, né? Hoje, acho que é muito mais fácil. 30 anos atrás, imagina, ser chefe era muito mais complicado do que é hoje, né? Esse episódio da pessoa que falou para o governador que eu ia me enfiar debaixo da mesa é sempre um episódio que eu conto, porque é uma manifestação explícita de machismo, sim, né? Achar que eu não poderia dar, né, conta da branquela, magrinha, sei lá. Enfim, eu acho que a vida está aí para ser vivida, a gente precisa sempre pensar, quem puder, faça trabalhos sociais, ajude, não gosta de população em situação de rua, vai trabalhar com criança, não gosta de criança, vai trabalhar com jovem, o idoso, vai trabalhar com idoso, enfim, porque eu acho que isso tudo é muito gratificante. Se doe. Se doe, isso nos mostra um outro lado que às vezes a gente que tem uma vida melhor, tem uma família constituída, tal, às vezes não conhece e às vezes faz julgamentos sobre as outras pessoas sem conhecer essa realidade, né? Então, acho que é muito importante a gente ter esse conhecimento para poder julgar menos e ter mais empatia com as pessoas. Berenice, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço para todos. Olha, aqui no podcast Alesp Você, agradecemos muito a participação de Berenice Gianella. E olha, aqui temos um time que trabalha com a gente, que faz também o podcast. Sibelius Toledo no som e como diretora de imagem, Carol Matias, e nas edições, Renan Augusto. Obrigada, fique com a gente. Todos os dias, às 19h, um novo episódio do podcast Alesp, sempre no YouTube, no Spotify e a partir das 20h na TV Alesp. Muito obrigada.